Boa noite, Marineide. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, tá? Toda a sua família. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Boa noite, Ana Lúcia, minha prima Ana Lúcia. Deus abençoe sua vida, Ana Lúcia, toda a sua família. Graça e paz, minha querida. Boa noite, Dona Odete. Graça e paz, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os irmãos que já estão conosco, já compareceram. Daqui a pouco nós vamos dar início ao nosso culto.
Boa noite a todos aqueles que já estão conosco. Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Michele. Deus abençoe você, a sua família. A todos que já estão conosco. Daqui a pouco nós vamos dar início ao nosso culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Às 7h30 nós estaremos dando início. Deus abençoe a todos que já estão conosco. Os irmãos que já estão aí conosco, se você está me ouvindo bem, dá um joinha aí, faz uma cena aí para mim saber que o som está chegando bem aí para você, que você está me ouvindo bem. Faz favor, aquele que estiver me ouvindo, manda um joinha aí, uma cena, para que eu possa perceber que o áudio está bom aí para vocês. Boa noite ao nosso irmão Abdala, que está conosco. Deus abençoe, meu irmão Abdala, sua vida, a sua esposa, do Valinho, toda a família. Graça e paz, meu irmão Abdala. Nosso querido irmão Carvalho, lá de Araraquara, da Igreja Presbiteriana Central. Deus abençoe, Carvalho, toda a sua família. Alegria poder ter você conosco. Obrigado, Marineide. Obrigado, Nodete.
Graça e paz, minha irmã Luzia. Deus abençoe sua vida. Graça e paz a você. A Melinda também está conosco. Deus abençoe a Melinda, a sua vida, toda a sua família. Daqui a pouco nós vamos dar início, meus irmãos, ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Agora é 7h25. Quando der 7h30 nós estaremos dando início. Olá, Débora, Maria, Deus abençoe Débora, Maria, minha sogra, minha cunhada, lá de Sogão Nepomuceno, Deus abençoe. Fala, meu irmão Neno, graça e paz, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Neno, e toda a sua família, meu irmão. Abraço a você e toda a sua família. Graça e paz, meu irmão Wagner, Cibele, Deus abençoe a vida de você e toda a família. Daqui a pouco nós daremos início, meus irmãos, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Assim que der 7h30 nós daremos início. Boa noite, Leide. Deus abençoe sua vida, a vida do Anderson. Deus abençoe vocês, meus queridos. Um grande abraço a vocês, ao Anderson, a todos da família. A família Freitas também está conosco. Deus abençoe a toda a família Freitas, Carlos, Bianca, Maria, Michele, os netos. Deus abençoe a todos. Boa noite, Andréia. Deus abençoe sua vida, Andréia, toda a sua família.
Agora, meus irmãos, definitivamente, boa noite a todos, graça e paz a todos os amados irmãos que estão conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, poder juntos adorar ao Senhor, poder aqui compartilhar da palavra do Senhor com os amados irmãos. Ainda estamos enfrentando essa quarentena de isolamento, não podemos ainda nos reunirmos no templo. Nós temos orado a Deus para que possamos voltar logo, nos reunir no templo e voltar às nossas atividades normais que nós fazíamos antes ali na igreja. Até mesmo os irmãos voltar na sua rotina também do dia a dia, o seu trabalho, nos afazer das suas coisas. Mas nós damos graças ao Senhor, meus irmãos, porque mesmo assim, desta forma, nós temos aí usado dessa tecnologia para podermos nos comunicar, para podermos compartilhar da palavra do Senhor, para podermos, mesmo assim, nessa distância, usando um aparelho, mas poder juntos louvarmos ao Senhor. Hoje pela manhã nós já adoramos o Senhor, glorificamos ao Senhor, realizamos o nosso culto da ressurreição, foi um momento edificante, um momento de muitas bênçãos para todos nós. E agora nós temos a extensão também da nossa escola dominical, né? Já que este dia é o dia do Senhor, então nós consagramos esse dia, nós dedicamos ele integralmente ao Senhor. Assim como já fizemos pela manhã, agora também nós vamos encerrar esse dia, né, com este culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Então, meus irmãos, já para darmos início, eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aí com você, se você ainda não pegou, dá uma corridinha, pega ela aí, deixa do seu lado aí, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor e cultuá-lo. Então, você que está com a sua Bíblia já aí com você, abra no Salmos, capítulo de número 22. Salmos, capítulo de número 22. Salmos, capítulo número 22. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livra-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me escuta, quem me acuda. Muitos tesouros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como seca, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um saco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem que se as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Faça minha
apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembra-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem fez. Amém, meus irmãos? Salmo que fala sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que foi tratado como verme, como opróbrio dos homens, que foi desprezado pelo povo, que foi zombado dele, que maniava a cabeça, ou seja, com zombaria, com descarno do Senhor. Então esse salmo ele retrata o seu sofrimento, das pessoas que estavam ali olhando o seu sofrimento, contemplando o seu sofrimento, como nós compartilhamos nessa manhã, muitos até com alegria, vendo o sofrimento nosso em Jesus Cristo. E nós, nessa noite, estamos aqui para louvá-lo e agradecer, porque hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela graça dele operada em nós, pelo agir do seu Santo Espírito em nossas vidas, nós hoje, pela fé, compreendemos o que foi aquele sofrimento de Jesus Cristo. Nós compreendemos qual foi a causa daquele sofrimento, que foram nossos pecados. E tudo aquilo que Jesus fez foi para o nosso próprio benefício, foi para a nossa alegria, ou seja, foi para nos salvar da morte e do pecado. Hoje nós entendemos o sacrifício de Jesus. Hoje nós entendemos qual foi o propósito de todo aquele sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sujeitou tudo aquilo por amor de nossas vidas, para nos trazer vida e salvação. E nós estamos aqui nesta noite para adorar, para glorificar o Senhor, para expressar a nossa gratidão a Ele, o quanto nós estamos felizes e alegres por Ele, por tudo que Ele fez pelas nossas vidas, um sofrimento terrível que não merecia, mas Ele suportou tudo por nós, para que nós tivéssemos vida, uma vida abundante, uma vida de salvação. Então, meus irmãos, que nesta noite nós possamos nos alegrar no Senhor, que possamos louvar com bastante alegria e com o nosso coração cheio de gratidão por Ele, reconhecendo todo o seu amor expressado na cruz em prol de nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse instante. Convido você aí a curvar a sua cabeça, a elevar os seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, bendito, nós te damos graça, ó Deus, e te louvamos, porque nós podemos mais uma vez, ó Deus, nos encontrar aqui, ó Deus, através desse vídeo, ó Deus, e poder aqui compartilhar a Tua Palavra, poder, ó Deus, louvar o Senhor, poder exaltar o Teu santo nome, poder dizer aqui ao Senhor da nossa alegria por Ti, de como nós somos gratos ao Senhor, a Deus, por tudo que o Senhor fez pela nossa vida, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, para nos trazer vida
e salvação, ó Deus. Hoje nós celebramos, ó Deus, nesse dia que é o dia da Páscoa, nós celebramos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos a sua morte, a sua ressurreição, que trouxe para nós a vida e a vida eterna. O Senhor nos libertou dos nossos pecados e hoje nós existimos pela graça do Senhor. Hoje nós temos uma vida eterna, uma herança eterna, porque o Senhor conquistou para nós na cruz. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, toda a honra, toda a glória é tua, e nós tributamos a ti, ó Deus, o que lhe é devido. A nossa vida nós entregamos nas tuas mãos, nós ofertamos a nossa vida a ti como sacrifício vivo, de louvor, de exultação, de adoração ao teu santo nome, ó Deus. Receba, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, ó Deus, a nossa gratidão. Nós nos rendemos a ti, ó Deus, nos prostramos diante da tua presença neste momento e declaramos que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus de nossa vida, e que não há outro além do Senhor, tão maravilhoso e tão digno deste momento, ó Deus. É o Senhor, ó Deus, que nos une, é o Senhor que nos faz estar, ó Deus, aqui juntos neste momento para adorar ao Senhor, porque nós reconhecemos, ó Deus, a tua graça maravilhosa, nós reconhecemos a tua misericórdia maravilhosa sobre as nossas vidas, nós reconhecemos que o Senhor nos alcançou, nos salvou, nos libertou, ó Deus, nos arrancou do lamaçal do pecado, nos tirou, ó Deus, desse mundo mau, ó Deus, e agora em ti nós temos vida e vida eterna. Louvado seja o Senhor, porque a nossa salvação já está assegurada, a nossa vida já está com Cristo Jesus, a nossa pátria celestial e não é terrena. Nós já somos em Cristo cidadãos dos céus, cidadãos do reino do nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela nossa vida, e nós ansiamos e esperamos, ó Deus, o dia que nós estaremos eternamente com o Senhor. Louvado seja a ti. Receba, ó Deus, a nossa adoração, receba o nosso louvor, a nossa gratidão nesta noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor através de um hino, o hino de número 269. Se você tem a sua Bíblia aí com inário, ou seu inário à parte, pega ele, abre aí para nós louvarmos o Senhor. Os irmãos escutaram um barulho aí, o violão que caiu aqui, viu, meus irmãos? Mas está tudo em ordem, não quebrou não. Então vamos louvar o Senhor, meus irmãos, através desse hino. Hino número 269, Pureza no Sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo
as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois quem mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora no livro do Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vem a este mundo, ele vem com uma missão, com um propósito, de salvar o seu povo dos seus pecados. João Batista foi aquele escolhido pelo Senhor para preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realizava o batismo com a água. E o batismo dele apontava para Jesus Cristo, para aquele que nos batizaria com o Espírito Santo. E quando João então vê Jesus vindo até ele, e até mesmo para cumprir as Escrituras, para ser batizado também por João, e quando João avista Jesus, e ele aponta então para ele, mostrando aos seus discípulos, e todos aqueles que estavam ali em sua volta, dizendo: Eis ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João está dizendo: olha, o Cordeiro de Deus já veio, já está aqui, ele chegou. Eis o Cordeiro que está entre nós e que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio, meus irmãos, para tirar o pecado do mundo, para nos libertar dos nossos pecados, para nos dar salvação, para nos redimir de todo o pecado. Nós que somos pecadores, nós que carecemos a cada dia da graça, da misericórdia e do perdão do nosso Senhor, nós sabemos da nossa condição ainda, enquanto aqui neste mundo, nós temos a natureza ainda corrupta, nós pecamos diante do nosso Senhor, mas Ele é justo e misericordioso, Ele está sempre pronto para ouvir a confissão de pecado. Ele está pronto para atender a nossa oração e para perdoar os nossos pecados. E nós faremos isso neste momento, nós estaremos orando ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, rogando a Ele o seu perdão sobre nós. E ao mesmo tempo louvar a Ele pelo seu perdão, pela obra que Ele já realizou em nossas vidas, uma obra de justificação, uma obra de redenção às nossas vidas. Curva a sua fronte, então, vamos orar ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados neste momento. Amado Deus, estamos na Tua presença, Deus, com nossos corações rendidos a Ti, nossos corações, ó Deus, quebrantados. Reconhecemos, ó Deus, que não somos perfeitos,
Reconhecemos que somos pecadores, ó Deus, diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, nós não seremos perfeitos. Por mais que nós desejamos isso, a tua palavra diz que nós devemos buscar a cada dia mais a perfeição e devemos nos esforçar para isso. Devemos lutar, ó Deus, contra os nossos pecados, nós sabemos disso. Todavia, ó Deus, nós somos fracos, nós somos limitados. Por mais que nós não queremos, ó Deus, pecar contra Ti, nós acabamos pecando, ó Deus. Nós pecamos por pensamento, pecamos por um olhar, pecamos, ó Deus, por uma palavra, pecamos, ó Deus, por uma atitude, ó Deus. Nós, muitas vezes, até mesmo, ó Deus, nós, sem querer, nós cometemos pecados, ó Deus, contra Ti. E que às vezes só damos conta, ó Deus, dele depois que já o cometemos. Nós sabemos que todo pecado cometido é contra o Senhor. O pecado é uma ofensa ao Senhor. O pecado é tudo aquilo que é contrário a quem Tu és, que Tu és santo. E o pecado, ele é sujo, ele é impuro. O pecado foi que nos separou do Senhor, o pecado foi que nos colocou numa condição de escravo, foi o pecado que nos trouxe à morte. E o Senhor veio justamente para nos salvar do pecado, para nos dar vida. Por isso, meu Deus, nós não queremos viver no jugo do pecado, nós não queremos viver pecando, contrariando, ó Deus, a Sua vontade, nós não queremos viver em desobediência ao Senhor. Por isso, meu Deus, nos perdoe neste momento, nos perdoe de todo o pecado cometido, ó Deus, contra Ti. Purifica os nossos corações, ó Deus. Tire de nós, ó Deus, todo o pecado, ó Deus, em nome de Jesus. Lava-nos completamente das nossas iniquidades. Purifica, ó Deus, os nossos corações neste momento. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa o meu pecado, perdoa o pecado de cada um dos Teus filhos neste momento. Santifica a nossa vida, ó Deus. Santifica-nos, ó Deus. Torna-nos, ó Deus, mais alto que a neve. Refrigera a nossa alma, ó Deus. Guia-nos pelo Teu caminho eterno, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos perdoe neste momento de todo o pecado, para que o nosso louvor seja aceitável na Tua presença, para que o nosso louvor seja agradável a Ti, em nome de Jesus, ó Deus, para que esse culto seja agradável ao Senhor, para que esse culto possa glorificar o Teu santo nome, ó Deus, que nós venhamos oferecer um culto santo, um culto agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, nos perdoe neste momento, de todo o pecado que nós cometemos contra o Senhor. Perdoe, ó Deus, a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, libera, ó Deus, o Teu perdão sobre nós. Que possamos, neste momento, sentir perdoados pelo Senhor. Possamos, ó Deus, sentir que estamos purificados, ó Deus, dos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos perdoe. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra mais uma vez, agora no livro do Apocalipse, para nós então louvarmos o Senhor com mais alguns cânticos. Apocalipse capítulo 7. Você tem a sua Bíblia aí? Abra então no livro do Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Os anjos louvaram o Senhor. Os anciões louvaram o Senhor.
E nós também, povo do Senhor, devemos louvar ao Senhor. Devemos render glórias ao Senhor. Devemos render a Ele tudo aquilo que lhe é devido, porque Ele é merecedor da nossa vida, do nosso culto, da nossa adoração. Ele é digno deste momento, de que nós estamos aqui perante a sua presença, para tributar a Ele a honra, a glória e o louvor. Amém? E nós vamos então, meus irmãos, louvar ao Senhor com alguns cânticos neste momento. O primeiro cântico que nós vamos cantar: quebrantado eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Se você conhece esse cântico, você aí pode louvar o Senhor, a sua família. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Próximo cântico, meus irmãos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Vamos louvar o Senhor também com este cântico. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico, meus irmãos. Esse cântico que nós cantamos hoje pela manhã é um cântico novo, né? Alguns irmãos puderam ouvir, né? Sei que os irmãos não conseguiram aprender, porque sem letra, sem nada, é difícil os irmãos aprender. Mas eu quero louvar o Senhor com ele também. Os irmãos meditam na letra dele, né? Levam seus pensamentos ao Senhor e meditem então na letra desse cântico, diante do trono, Deus nos céus. Perante o trono do alto céu, eu tenho um forte defensor, um sacerdote quem amou a pele eterno pelos seus. Meu nome marca suas mãos, escrito está em seu coração, e quando é certo seu favor, eu estarei com meu Senhor, eu estarei com meu Senhor. Quando me lembra o tentador da minha culpa e meu pecar, elevo os olhos ao Senhor e pôs um fim ao meu pesar, e pôs um fim ao meu pesar. Sendo inocente ele morreu, tomando assim a minha vez. De Deus a ira satisfez, olhando a cruz me perdoou, olhando a cruz me perdoou. Sendo inocente ele morreu, tomando assim a minha vez. De Deus a ira satisfez, olhando a cruz me perdoou, olhando a cruz me perdoou. Cordeiro amado, eterno Deus, perfeito e justo, reviveu em graça, glória e louvor. O imutável grande eu sou, preço de sangue ele pagou, para levantar o pecador ao santo trono do alto céu. A Cristo Deus e Redentor, a Cristo Deus e Redentor. Preço de sangue ele pagou, para levantar o pecador ao santo trono do alto céu. A Cristo Deus e Redentor, a Cristo Deus e Redentor. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, meus irmãos. Eu convido você então a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, João capítulo 19. Vamos então abrir a palavra do Senhor. Vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. João capítulo 19. Abra sua Bíblia então, no Evangelho segundo João, capítulo 19.
Nós faremos a leitura a partir do versículo 28 até o versículo número 30. João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num canício de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Meu Deus, querido, nós te louvamos, ó Deus, pela nossa vida, por este momento, ó Deus, estamos na tua presença, este momento de culto, ó Deus, onde nós estamos aqui adorando, louvando o Senhor, rendendo glórias a Ti, ó Deus. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, obrigado pelo Teu amor demonstrado para conosco, obrigado, meu Deus, pela Tua obra salvadora em nossas vidas, obrigado, meu Deus, pelo Teu perdão sobre os nossos pecados, obrigado pela nossa família, ó Deus, obrigado pelo sustento que o Senhor tem provido a nós. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, pela nossa existência, ó Deus, por tudo que nós temos recebido da Tua parte. Muito obrigado, Deus, sabendo que nada merecemos do Senhor. Obrigado, porque Tu és aquele que nos sustenta, que nos provê tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Tu és aquele, ó Deus, que não só cuida da nossa vida material, física, mas também que cuida da nossa vida espiritual, Deus. Por isso, neste momento, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, nos abençoe com a Tua palavra, nos alimenta, ó Deus, espiritualmente através da Tua palavra, ó Deus, venha trabalhar em nossos corações a Tua palavra, venha falar conosco neste momento, ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, que ela possa transformar, moldar a nossa vida cada dia mais, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ter, ó Deus, uma vida santa, cada dia mais uma vida agradável, uma vida que venha dar prazer, alegria ao Senhor, em nome de Jesus. Age em nossos corações, em nossa vida, fala conosco, a Tua palavra é poder do Senhor para transformar, para moldar a nossa vida, para nos conformar ao Teu caráter, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, fale conosco e cumpra em nós a Tua obra, cumpra em nós o Teu querer, ó Deus, faça em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, submissos a Ti, com nossos corações abertos, ó Deus, para receber a Tua palavra e do Teu agir em nossas vidas nessa noite. E que ao terminarmos, ó Deus, esse culto, possamos sair daqui fortalecidos, abençoados, ó Deus, revigorados espiritualmente, possamos sair daqui, ó Deus, com a Tua palavra em nossas vidas e que possamos meditá-la, praticá-la, ó Deus, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Nos abençoe neste momento, com a Tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês, neste momento, na última palavra de Jesus na cruz. Nós lemos o texto de João, capítulo 19, a partir do versículo 28 ao 30, quando Jesus ali então, ele está com sede, pede água, então lhe dá vinagre, né? Ele esmolha uma esponja no vinagre, chega até a sua boca e ele sente o cheiro forte do vinagre e ali naquele momento ele rende o seu espírito e ele diz que estava tudo consumado. E é nessa palavra de Jesus que eu quero meditar com você nessa noite. Essa palavra que Jesus disse naquele últimos instante da sua vida, nas suas últimas forças de sua vida, ali na cruz, ele então expressou essa palavra: está consumado. Meus queridos irmãos, o que isso significa? O que Jesus quis dizer com esta palavra? No grego, essa palavra é testelestai, ou seja, está consumado. Meus irmãos, só para que possamos compreendê-la melhor, essa palavra,
Naquela época, uma pessoa quando tinha uma dívida e fosse paga, ela recebia uma nota promissória dizendo que a sua dívida tinha sido quitada e que ela não devia mais nada. Estava tudo certo, tudo estava resolvido. Então, uma pessoa quando tinha uma dívida, essa dívida fosse paga, fosse quitada, então ela recebeu uma promissória que dizia que estava tudo quitado, estava cancelado e que ela não devia mais nada. Essa palavra de Jesus, meus irmãos, está consumado, pode significar isso. Está quitado a sua dívida. Está cumprida a sua dívida. Já foi paga. Você está quite com Deus. Qualquer uma dessas palavras poderia significar exatamente isso que Jesus quis dizer. Está consumado. Está tudo certo. Está quitado a sua dívida. Meus irmãos, a ideia que eu quero que fique aqui bem claro para nós nessa noite é que, de fato, na cruz houve uma quitação, houve uma espécie de pagamento. E neste pagamento houve a realização de várias coisas. É por isso que Jesus declara isso antes de morrer. Mas o que de fato foi realizado naquele momento, o que foi essa quitação, o que foi essa fala de Jesus, está consumado. O que estava consumado, o que estava acabado, o que estava quitado, o que estava já resolvido. E aqui eu quero considerar com vocês, meus irmãos, algumas coisas que vai sintetizar aquela palavra de Jesus, está consumado. E a primeira dela, quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo, entre outras coisas, que ele quitou a dívida que nós tínhamos com a lei de Deus. Meus irmãos, os judeus sabiam que estavam em dívida com a lei de Moisés, pois eles haviam falhado em cumpri-la. Eles não guardaram a lei de Deus, não andaram na lei de Deus, ou seja, eles não cumpriram a lei de Deus. E todos aqueles que não cumpriram a lei de Moisés estavam sob maldição, estavam sob condenação da lei. Havia também na lei a afirmação de que quem fosse crucificado seria considerado maldito, conforme Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Mas Jesus vem, então, para fazer aquilo que nenhum homem conseguia fazer, ou seja, que era cumprir a lei à risca. Jesus vem para nos livrar da dívida para com ela, tornando-se maldição em nosso lugar. Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos redimiu na maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito ao ser pendurado no madeiro, ele foi maldito em nosso lugar. Porque os nossos pecados recaiu sobre ele. A maldição que era nossa, que estava sobre nós, recaiu sobre ele. A lei que nos condenava, Jesus veio cumprir. Ele veio se tornar maldito em nosso lugar.
E ele cumpriu toda a lei. Ele diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Já que nós não conseguíamos cumprir, já que ninguém conseguia cumprir a lei de Deus, então ele veio para cumprir em nosso lugar, para nos redimir da maldição da lei. É por isso, meus irmãos, que nós não estamos mais debaixo da lei, do jugo da lei, mas sim da graça de Deus. Pois Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso nós não temos mais dívida nenhuma com a lei de Deus. Todas aquelas leis ali colocadas nas tábuas dos mandamentos, todas aquelas ordenanças de Deus ali, e que deveria ser cumprida à risca, e ninguém conseguiu cumprir aquela lei por completo à risca. Jesus veio e cumpriu por nós no nosso lugar. Meus irmãos, se aquela lei ainda estivesse em vigor, nós também não conseguiríamos cumpri-la. Nós ainda não conseguiríamos cumprir se ela estivesse em vigor. E Jesus então veio e cumpre ela totalmente em nosso lugar. Ele, como Filho de Deus, perfeito, ele vem e cumpre a lei no nosso lugar. Ele se torna maldito em nosso lugar. E por isso que nós não somos mais devedor da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus, porque Cristo Jesus nos salvou da lei, do pecado e da morte. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus estava realizando na cruz ali, ou seja, aquela palavra dita por ele que estava consumado, ou seja, era a quitação da dívida da lei. Ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. Ele foi perfeito no cumprimento de toda a lei no nosso lugar. Uma segunda coisa, meus irmãos, que Jesus quer nos ensinar através dessa palavra, que está consumado, é que Jesus quitou a pena dos nossos pecados. Meus irmãos, todo pecado tinha que ser penalizado. Os judeus sabiam disso, mas isso era anterior à aliança feita com Abraão. A pena do pecado era paga com sacrifícios de animais inocentes. Jesus, naquele momento na cruz, torna-se o último sacrifício, quitando a pena do pecado por nós. É por isso que já não precisamos mais de sumo sacerdote, já não precisamos mais do cordeiro, o animal, para que seja imolado e seja oferecido ali pelo sacerdote a Deus, para que nós venhamos ser perdoados do nosso pecado. Porque Jesus ele já veio e fez isso por nós, ele foi o cordeiro perfeito, ele se sacrificou no nosso lugar. Em Hebreus 13, 11, 2, diz que o sumo sacerdote levava o sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Jesus foi o nosso sacrifício na cruz. Ele quitou a pena do pecado em nossas vidas. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na cruz, Jesus nos redimiu dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus veio para nos redimir nossos pecados. Como nós lemos anteriormente, o apóstolo João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E Jesus faz isso na sua morte na cruz. Ele nos redime do nosso pecado. Ele nos salva da condenação do nosso pecado. Ele nos liberta do poder escravizante do pecado em nossas vidas.
Ele nos liberta do poder da morte que estava no pecado sobre as nossas vidas. Então, Cristo Jesus quita a pena do pecado. E qual era a pena do pecado? A morte. É por isso que em Cristo agora nós temos vida e vida eterna. Porque Cristo morreu no nosso lugar. Ele se sacrificou em nosso lugar. Ele quitou a nossa dívida, a nossa pena do pecado. E nós agora temos vida nele. Então, Jesus quer dizer isso também nessa palavra: está consumado. Eu cumpri a lei. Eu quitei apenas deles, eu morri por eles. Eles não têm mais nenhuma dívida comigo. Não tem mais nenhuma dívida. Eles estão perdoados. Eles estão libertos. Eles estão salvos do pecado. Porque eu morri por eles para quitar a sua dívida do pecado. A morte já não impera mais sobre as nossas vidas. O pecado já não tem mais poder, já não tem domínio sobre as nossas vidas. Porque Cristo já nos libertou também do pecado. Uma terceira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, nessa palavra de Jesus está consumado, é que de fato o perdão do pecado foi obtido. O perdão dos nossos pecados foi obtido. Mas uma realização naquele momento foi então o perdão do nosso pecado. Tudo que o homem já fez ou fará contra Deus estavam cravados em Jesus naquele momento. Naquele momento, ele declara que isso estava realizado, cumprido. O plano de salvação de Deus para com o homem se cumpriu ali. Hebreus também, capítulo 9, verso 15, declara: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A antiga aliança havia sido quebrada, repetidas vezes, pelo chamado povo de Deus. Agora ele mesmo, Cristo Jesus, faz uma nova aliança com um povo cujos pecados foram perdoados por Jesus na cruz. Nós agora, meus irmãos, por intermédio de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao nosso Deus e Pai. Cristo nos salvou na cruz. Cristo obteve para nós o perdão dos nossos pecados. Nós agora temos vida. Nós estamos na nova aliança. Essa nova aliança que é também conhecida como um novo pacto, o pacto da redenção. Cristo foi o nosso redentor, o nosso libertador. Ele nos libertou da morte do pecado, de forma que hoje temos vida em Cristo Jesus, porque a morte do pecado foi vencida. Então, meus irmãos, estava consumado. O perdão dos nossos pecados foi obtido na cruz. Deus agora nos vê através de Cristo Jesus, porque Ele foi o nosso sacrifício. Ele morreu por nós, Ele nos redimiu dos nossos pecados. Então Deus agora nos olha através de Jesus, Ele nos olha através de Jesus como filhos santos dEle, porque Jesus nos santificou, nos redimiu, nos salvou dos nossos pecados. Então, nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. A morte do pecado já não reina sobre nós. Nós temos vida em Cristo Jesus. Uma outra coisa que Jesus estava querendo dizer naquela palavra que estava consumada é que a paz com Deus foi alcançada. A paz com Deus foi alcançada. Meus irmãos, o pecado trouxe separação entre o homem e Deus, conforme Isaías 59, 2. Mas naquele momento, a tão almejada paz com Deus foi possível por causa do que Jesus estava cumprindo, realizando na sua totalidade. Agora o homem podia ter acesso a Deus. Isso foi exemplificado com outro sinal que aconteceu exatamente na hora que Jesus morria. O véu que separava o lugar santo dos santos se rasgou
de alto a baixo, permitindo que agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. O homem que antes estava impossibilitado de andar com Deus pelo pecado, agora ele podia voltar a fazê-lo. Ele podia voltar agora a andar com Deus, a se relacionar com Deus, a ter vida com Deus, a ter intimidade com Deus. Uma vez que foi justificado por Deus, uma vez que justificado agora em Cristo Jesus, tem paz com Deus, mediante a fé. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu também na cruz, para cumprir este propósito também, de nos reconciliar com Deus. E fazendo que nós temos paz com Deus, possamos viver em comunhão com o nosso Deus, e possamos viver e desfrutar da presença do nosso Deus. Hoje, meus irmãos, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos paz, e paz verdadeira. Nós temos a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Hoje em Cristo, nós temos uma vida de paz. Hoje nós descansamos em Cristo Jesus. Nós descansamos no nosso Salvador, no nosso Redentor, que nos trouxe paz, paz real, paz verdadeira. Então, Cristo também na cruz, Ele nos reconciliou com Deus, trazendo paz a todos nós. Uma outra coisa, meus irmãos, que Jesus quer nos ensinar, através dessa palavra, está consumado, é que o inimigo foi vencido. O inimigo foi vencido. Não somente, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, que até aquele momento pensava estar derrotando o próprio Deus, ou seja, Satanás. Mas o inimigo estava para ser derrotado dentro de 3 dias. O primeiro passo para essa derrota havia sido dado. Quem é esse inimigo? Conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Com a ressurreição de Jesus ao 3º dia, a canção de vitória sobre a morte pode ser cantada. A morte foi destruída pela vitória de Cristo Jesus. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos 2 inimigos foi vencido: Satanás e a morte. Nós agora desfrutamos já em Cristo Jesus de uma nova vida. Nós já cremos sobre uma nova realidade de vida, uma realidade eterna. Nós cremos que, de fato, quando nós partirmos desta vida, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós veremos eternamente com o Senhor, porque a morte, nosso último inimigo, foi vencido. Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele venceu os grilhões da morte. De forma que, quando Ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos em Cristo Jesus. A vitória dele foi a nossa vitória também sobre a morte. Ele triunfou por nós. A morte dele foi a nossa vitória. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu por nós. Nele nós somos mais que vencedores. Amém, meus irmãos? Uma outra coisa, meus irmãos, que eu quero colocar aqui para nós, essa palavra de Jesus, que Ele disse: está consumado. Ele estava dizendo então que a nossa dívida
estava totalmente quitada. Lembre-se do que significa estar consumado. Essa frase poderia muito bem ser traduzida como está quitado. E foi isso mesmo que Jesus estava fazendo naquele momento. A dívida que era nossa estava sendo apagada. Ou melhor, nossa nota promissória de dívida levou a uma observação importante, escrita em sangue: está pago. É isso que vemos em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua morte, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre todos os seus inimigos na cruz. Ele triunfou. Ele quitou totalmente a nossa dívida. Ele cancelou o nosso débito que nós tínhamos para com Ele. Então nós não temos mais dívida nenhuma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque a dívida que nós tínhamos era uma dívida impagável, que nós não tínhamos como pagar essa dívida. É por isso que Jesus vem para quitar essa dívida no nosso lugar. Ele vem para pagar essa dívida no nosso lugar. E o preço foi o seu sangue. Foi o preço que quitou essa dívida. O sangue de Jesus quitou a nossa dívida. O sangue precioso de Jesus. Ou seja, o Cordeiro de Deus, ele veio e morreu no nosso lugar para quitar a nossa dívida. A dívida que nós tínhamos com o nosso Senhor. A dívida do pecado que nós tínhamos com o Senhor. Que nós transgredimos a lei de Deus. Nós pecamos contra Deus. Nós estávamos presos no pecado. E Cristo vem e nos redime. Ele nos liberta, Ele nos salva. Cai da sua morte, pagando a nossa dívida do pecado. Em Cristo agora nós temos vida. Em Cristo agora nós temos a salvação. Morremos com Cristo na sua morte. Ressuscitamos com Cristo na sua morte. E com Ele reinaremos eternamente. Porque Ele fez tudo isso por nós, gratuitamente. É por isso que a obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra imerecível. É um favor imerecível. Isso é graça, favor imerecível. Cristo veio nos presentear com a sua vida, morrer no nosso lugar, trazendo a todos nós salvação. Portanto, meus irmãos, está pago, está consumado, está tudo realizado. Que você aceite o cancelamento da sua dívida para com Deus. O cancelamento feito pelo próprio Jesus na cruz. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro tinha condição de fazer isso. Somente Jesus tinha condição. Somente Ele era capaz de quitar essa dívida. Somente Ele era capaz de morrer no nosso lugar, de sofrer no nosso lugar. O justo morrendo pelos injustos. O justo pagando uma dívida nossa que era uma dívida impagável. E só Ele podia pagar. Se você já aceitou essa quitação, viva como alguém que já teve a sua vida paga por Jesus. Que você desfrute dessa vida. Que você valorize aquilo que Jesus fez por você. Que você valorize a morte de Jesus. Que você reconheça tudo aquilo que Jesus fez por você. Que você louva a Deus. Louva a Jesus por aquilo que Ele fez por você. Ele salvou a sua vida. Ele salvou você da pior morte
que estava sobre a sua vida: a morte do pecado, a condenação eterna. Se Cristo não tivesse morrido por nós, todos nós seríamos condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Todos nós seríamos lançados no lago de fogo e ali sofreríamos eternamente. Teria um sofrimento eterno sem fim. E Cristo nos salvou, por isso que é uma obra grandiosa. O Senhor nos salvou de um sofrimento terrível, sofrimento eterno. Ele nos salvou das garras de Satanás. Ele nos salvou de sermos lançados no fogo eterno. Então, louva a Deus pela sua vida, por saber que você não será mais condenado eternamente, porque Cristo te salvou e que você viverá com Ele eternamente. Você agora é filho dele, porque Ele te salvou, Ele te redimiu, te reconciliou com Deus. Você agora é filho dele e você viverá eternamente com Ele. Você viverá no reino dele celestial. Você estará com Ele, desfrutando da verdadeira vida, a vida eterna. Por isso, louva a Deus, glorifique a Ele pela sua obra realizada na cruz por você. Amém, meus irmãos? Então, nesse dia que nós comemoramos a Páscoa, é um dia que nós rendemos glória e louvor a Deus. É um dia que nós trazemos à tona, nós que não jamais devemos esquecer o que Jesus fez, mas nesse dia é um dia que enfatizamos com mais ênfase o que foi a cruz de Cristo, o que Jesus de fato fez por nós ali na cruz. Ele nos salvou. Então louva a Deus. Este é o dia, um dia que nós glorificamos a Deus, um dia que nós celebramos a Páscoa, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que nos trouxe vida e salvação. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, meus irmãos, e encerrar, eu quero louvar ao Senhor com mais um cântico, porque Ele vive. Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está com o Pai. Vamos louvar o Senhor com este cântico, um cântico bem antigo, mas conhecido por muitos irmãos. nas mãos do meu Jesus que vive está.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. Vamos orar e depois vou estar impetrando a bênção aos irmãos. E depois, meus irmãos, quando nós encerrarmos, eu quero aqui dar um recadinho para os irmãos, um aviso aos irmãos, principalmente aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Itápolis. Vamos orar. Amado Deus, graças te damos pela nossa vida, mais esse dia de vida, ó Deus, por esse tempo na tua presença. Ó Deus, eu aqui na minha casa, os irmãos em suas casas, ó Deus, mas nós unidos, ó Deus, num só propósito, num só coração, rendendo a Ti louvor, honra e glória, que Tu és digno, ó Deus, deste momento em nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela nossa existência. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela sua misericórdia, que se renova cada dia por nós. Obrigado, ó Deus, pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. Obrigado, Deus, porque mesmo com todo esse problema que nós estamos enfrentando, desse coronavírus, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos abençoado. Sabemos, ó Deus, que nada acontece por acaso. Sabemos que o Senhor tem os seus propósitos. E o Senhor tem um propósito, Deus, por trás de tudo isso que está acontecendo, ó Deus. Tu és o Senhor de toda a terra, Tu és soberano sobre tudo, o Senhor reina sobre tudo. E nada acontece, ó Deus, fora do Teu conhecimento. Nada está fora, ó Deus, daquilo que o Senhor bem estabeleceu. Tudo está, ó Deus, diante do Teu poder, diante, ó Deus, do Seu domínio, ó Deus. O Senhor governa e reina sobre todas as coisas. Cremos que esse momento, ó Deus, vai passar. E cremos que já está breve esse momento de passar. E assim poderemos estarmos juntos louvando o Senhor ali no templo, na igreja, ó Deus, em comunhão dos nossos irmãos, prestando nosso culto a Ti. Obrigado, Deus, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque Ele morreu na cruz por nós, o Seu sangue foi vertido ali na cruz, ó Deus. Ele nos comprou, ó Deus, com o Seu sangue, Ele pagou a nossa dívida com o Senhor, ó Deus, de forma que não temos mais nenhuma dívida com o Senhor. A dívida do nosso pecado foi quitada, a ira do Senhor foi aplacada, a justiça do Senhor foi feita, ó Deus, ali na cruz, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, a obra do Teu Filho foi consumada, Deus, foi consumada.
A sua obra foi completa na cruz, ó Deus, trazendo para nós vida e salvação. E nós sempre temos que te agradecer e te louvar, ó Deus, pela nossa salvação, pela libertação, ó Deus, do nosso pecado. Obrigado, ó Deus, porque nós viveremos eternamente com o Senhor na glória. Porque o Senhor triunfou sobre o pecado, triunfou sobre Satanás, triunfou sobre a morte, ó Deus. E o Senhor venceu por nós também. A vitória do Senhor foi a nossa vitória. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe, ó Deus, no decorrer dessa semana que nós teremos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a nossa vida. Continue a guardar cada um de nós. Nos dê uma boa noite de paz, de descanso, ó Deus. Que possamos descansar no Senhor, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. Que o Senhor trará tudo aquilo que é necessário à nossa vida. Guarda cada um dos teus filhos, livre de todo mal. Cubra com teu sangue, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus eterno Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, com seus familiares e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, o recadinho que eu quero dar para vocês, principalmente aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Itápolis, é com relação aos nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos bem sabem que no próximo domingo agora, né, seria a entrega dos nossos dízimos ali na igreja, das nossas ofertas. Então, como também no próximo domingo não vai dar para nós estarmos ali no templo, tudo indica que não tem como nós voltarmos, nos reunir, então eu quero aqui pedir aos irmãos, né, que você continue sendo fiel ao Senhor na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, né, para que a igreja, a nossa igreja, possa continuar honrando com seus compromissos. Nós estamos ali com a reforma da igreja, temos as contas da igreja, né, temos compromissos ali feitos, nós devemos honrar esses compromissos, e você faz parte disso. O Senhor te chamou ali para servir ao Senhor e para também sustentar essa igreja, manter essa igreja através dos seus dízimos, das suas ofertas. Então, os irmãos que têm os seus dízimos, que já está separando o seu dízimo aí, a sua oferta, então, meus irmãos, você vai fazer da seguinte forma: se você puder, você liga para mim, né, liga para ele, falando que você vai, se você puder, levar o seu dízimo até a casa dele. Se você tiver como deslocar da sua casa, levar o seu dízimo até a casa dele, a sua oferta, leva lá e entrega para ele. Ele tem um envelope lá, o seu envelope, ele pode pegar o seu envelope e colocar lá. Ou se você quiser pegar um envelope que estiver na sua casa aí e levar no envelope para ele, lá depois ele pode notar lá a entrega do seu dízimo, né, deste mês, lá no seu envelope que ele tem lá com ele. Então você pode fazer isso se você puder. Se você não puder sair, muitos irmãos ainda estão apreensivos em sair, está meio inseguro em sair. Se você não tiver como sair, você pode ligar para ele. Se ele não puder ir na sua casa, pegar o seu dízimo, a sua oferta, você pode então ligar para mim, que eu vou na sua casa, aí e pego o seu dízimo e entrego para mim, que é ele que é o tesoureiro da igreja, que controla todas as contas da igreja ali, que faz também todos os pagamentos da igreja. Então, ou se você também, né, no caso, se você não tiver como mesmo fazer essas duas coisas, se você quiser, eu posso passar o número da conta da igreja para você, e aí você poder fazer o seu depósito na conta da igreja, né, depositar o seu dízimo, a sua oferta na conta da igreja. Mas só que aí eu peço aos irmãos, ao fazer o depósito, pega o seu comprovante, né, de depósito e passa por mim, para que ele possa conferir e anotar ali que você fez o depósito do seu dízimo, né, e o valor dali do seu dízimo, da sua oferta ali, né, para que ele possa colocar ali na relação, né, o seu dízimo ali na relação que você então ofertou e você dizimou. Ou então, como eu disse anteriormente, se você puder ir na casa dele, leva na casa dele, ou se não puder, liga para ele se ele pode ir na sua casa, né, pegar o seu dízimo, ou então, se ele não puder, né, você pode me ligar para mim, né, que aí eu pego lá o seu dízimo, a sua oferta e repasso para ele. Então, meus irmãos, vamos continuar sendo fiel a Deus, nosso dízimo, das nossas ofertas, porque nós temos aí os nossos compromissos honrados, né, a igreja ali está ali, nós temos ali, né, as contas da igreja que precisa ser paga todo mês. Então, que você possa aí continuar sendo fiel. Creio que Deus tem abençoado a sua vida, tem sustentado a sua vida, tem suprido as suas necessidades, e cremos que Ele vai continuar te abençoando, suprindo todas as suas necessidades. Tá bom, meus queridos? Então esse é o recadinho que eu queria dar para os irmãos. Quarta-feira nós estaremos aqui
às 20 horas também, participando do nosso culto e o estudo da palavra do Senhor. Então, que você na quarta-feira, às 20 horas, esteja também presente aqui, né, conectado na internet, para que nós possamos também cultuar a Deus e estudar a palavra do Senhor. Sendo só, meus irmãos, então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe mais uma vez a sua família, tenha um ótimo dia, uma boa noite de paz, descanso, uma boa semana, em nome de Jesus. Fiquem em paz, meus irmãos, bom descanso a todos, uma ótima noite a todos, em nome de Jesus.